Oi, eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar sobre Anne. A Netflix lançou agora, dia 6 de julho, a segunda temporada de Anne with an E, ou no Brasil, só Anne. Anne é uma série que eu já conhecia por ver algumas imagens e vídeos, só que eu tinha perdido um pouco o interesse de ver porque eu achei que fosse uma série infantil, né? Eu geralmente via a Anne com aquela cara de boba que ela tem, aquela coisa, e eu falava, gente, acho que não vai rolar. Só que quando eles lançaram agora a segunda temporada, eu vi alguns reviews que falavam que eles estavam tratando ainda mais temas polêmicos. E eu falei, tema polêmico numa série infantil? Como assim? Uma coisa não conversa com a outra. E aí a gente finalmente descobriu que Anne não é uma série infantil. Anne with an E é uma série baseada em um livro de 1908 chamado Anne de Green Gables. Na real tem tipo uns 30 livros. Já tem, são acho que 6 livros da Anne, mais 3 dos filhos da Anne e acho que mais 2 que citam a Anne. É tudo a mesma autora e alguns caras estenderam pra depois. A autora que fez os livros, ela é chamada Dulce Maud Montgomery. Ela é uma autora canadense, portanto, Anne é uma história canadense contada agora em uma série que é américo-canadense. Conta a história de uma órfã, que é a Anne, que ela já foi adotada por algumas casas para trabalhar, mas eles devolveram ela. E aí ela acaba sendo adotada no final por esses dois irmãos, um irmão e uma irmã, que moram juntos porque nunca se casaram. Eles já estão velhos, eles têm uma fazenda e eles querem adotar uma criança para ajudar a cuidar da fazenda. Só que eles queriam um menino. E aí acaba chegando uma menina. E aí eles meio que tentam devolver ela no começo, mas depois eles acabam ficando com ela mesmo como filha. Porque a Anne sabe vender o peixe dela horrores, assim. Ela é uma pessoa que, se eu tivesse que descrever, é uma menina geminiana com uma mistura de aquário e peixes ali no mapa, sabe? Então, ela é essa pessoa que pensa muito rápido, fala demais, extremamente criativa, comunicativa, e ao mesmo tempo ela vive no mundo da lua, um mundo que só ela conhece, e é diferentona pra caramba. Então ela tem essa coisa de uma personalidade muito própria. A Anne é extremamente poética. A gente tem uma personagem que fala basicamente como quem lê um livro shakespeariano ali. E essa história, então, tem um enredo que é construído todo de uma forma que vai conduzindo as falas, o texto de uma forma quase musical, sabe? Ela dança, o texto da série dança, e ele é maravilhoso. E é palmas pra série aí que conseguiu colocar em uma forma cinematográfica, né, audiovisual, um personagem de livro que parece que está num livro mesmo, sem ficar desgarrado, sabe? É uma personagem que literalmente você tá lendo um livro enquanto ela fala. Às vezes você não gosta de ler legendado, sinto muito pra você. Aí não é uma série pra você. Porque você vai ler muito. Sim. Muito. A dublagem em português, eu vi um pouco do primeiro episódio, na verdade, dublado também pra falar. Ela é muito fiel no texto, até onde eu vi, só que ficou muito ruim. Então, assim, eu não recomendaria que você assistisse porque se perde muito da qualidade técnica quando você assiste dublado, nesse caso. Pra gente defender aqui, é porque é muito difícil na dublagem você casar a boca com o que tá sendo dito. E precisa ter uma velocidade e uma qualidade técnica ali que, na minha opinião, não atingiu, principalmente no personagem do Matthew. Do personagem do Matthew, às vezes o cara fechava a boca e a voz vinha 3 segundos depois. Muito complicado de falar, porque o personagem do Matthew é um personagem que acontece dentro. O texto dele é muito por dentro. E aí as poucas coisas que ele falava ficavam ruim. É porque era muito difícil, porque acho que nesse caso o dublador precisaria ter a mesma vibe dele ali, sabe? E no caso da Anne também, quando a gente fala de velocidade, parece que ela fala correndo. Mas não é só isso. Às vezes ela tá falando correndo, às vezes e aí ela para, e aí ela tem uns momentos que são só... Ela é muito estranha, assim. Cada frase tem um ritmo pra ela. E a atriz, olha, ela faz jus à seleção que ela passou. Foram 1.800 meninas pra escolher essa Anne, que por sinal é a... Amy Beth McNutt. Certo, que é uma pessoa que a gente ainda não conhece por grandes trabalhos, ela tem uma participaçãozinha aqui, outra ali, mas que já roubou meu coração. A Amy... maravilhosa. É o primeiro trabalho dela como protagonista. Ela tem 17 anos, então é super novinha. E extremamente talentosa, pelo menos nesse papel. E, no caso, a Anne tem essa coisa da poesia toda, né, dessa beleza. E quando o Gabriel fala que parece que você tá lendo o livro, isso acompanha não só o enredo, mas também
a questão da direção técnica. Quando você é criança e você ganha aqueles livros enormes, assim, que você abre ele e aí tem vários detalhes e você fica se debruçando no olhar desse livro, N é esse livro audiovisual. Você olha as paisagens, você acompanha os momentos, e por mais que ela seja uma série que tem episódios de 40 minutos, ela parece que são episódios curtos, e mesmo dentro desses episódios curtos é como se você tivesse tempo pra de repente parar e contemplar uma árvore com vento batendo nela, sabe? Não dá pra explicar a temporalidade dessa série. Eles conseguem transportar o olhar que a Anne tem do mundo pra você. A escolha de paletas, o jeito de filmagem foi muito bem dirigido. E inclusive é um feito muito bom, porque na primeira temporada foi um diretor diferente para cada episódio. Todos eles dirigidos com a mão superior da Moira, que é a produtora, criadora e roteirista. Mas ainda assim, cada diretor conseguiu ter uma linha de raciocínio muito semelhante. No caso, a direção dela é muito romântica, porque a Anne tem esse olhar romântico, que é o olhar infantil romântico, na verdade. O que acontece é que ela é uma série infantil, no sentido de que a protagonista tem só 14 anos, então você meio que se coloca ali no lugar do olhar dessa menina pro mundo, que se passa no século XIX, mas que tem um olhar extremamente futurista, né? A Anne se acha uma pessoa muito especial, ela é uma pessoa de fato muito especial, tanto é que essa coisa da N com o E é porque ela gosta que pronunciem a última letra do nome dela. Porque torna mais único. Porque ela acha que o nome dela é muito sem graça. E ela nem queria ter esse nome, né? Ela queria chamar Cordélia, porque Cordélia é um nome diferente que dança quando você fala. Então tem muitas particularidades dela. E você acaba se debruçando sobre essa personagem como quem de fato lê um livro infantil com o encanto que uma criança lê um livro infantil. Você vai acompanhando essas aventuras, né? Ela vai abrindo ciclos e fechando ciclos que são muito legais, principalmente porque eles vão discutir temas que pra nós ainda não são resolvidos. Você vai conversar ali sobre feminismo, basicamente no século XIX, com um olhar diferente, sabe? É como se você conseguisse se distanciar pra, de fato, analisar essas circunstâncias. Além do feminismo, ela vai discutir outras coisas como a questão racial. Ela tem um personagem negro que entra na segunda temporada e que é o personagem negro. Ele é um cara que vai viver num lugar onde não existem negros, né? A Anne mora na ilha do príncipe Eduardo, no Canadá. E não tem negros nesse vilarejo onde ela vive. Ele vai ser o primeiro que chega lá num período em que já existe abolição, mas onde ainda é tudo separado. Os negros vivem num lugar que eles vão chamar de gueto dentro da história, a parte de que os brancos vivem em todo o resto do mundo, né? E ele não deita, ele quer viver em um mundo como todo mundo, ele se coloca ali e ele é um personagem maravilhoso. E a Anne é essa menina que tem um olhar muito amplo pra tudo isso. Ela é uma menina de 14 anos que já é uma mulher feminista muito fortemente colocada, que não tem preconceito racial, que não tem preconceito enquanto orientação sexual. Ela vai conhecer, a gente vai ter ali uma discussão a respeito de homofobia muito forte dentro da série também, de uma forma muito bonita. Muito natural. Nada da história é forçado. Nada didático. É como se tudo fosse poético. Você tem um olhar carinhoso pra todas essas situações. É muito difícil explicar como eles conseguem fazer isso. Então o roteiro é fantástico, assim, ele é muito... Ele muito desliza. Acho que eu não tenho uma palavra pra dizer. Ele tem um ritmo gostoso, ele tem uma poesia própria também. Eles conseguiram trabalhar não só esses temas, tem discussões de gênero, eles trabalham os traumas psicológicos da Anne e o bullying da época também de uma forma belíssima. A questão de gatilhos, a Anne, como ela teve um passado traumático, né, de abusos, e não abusos sexuais contra ela, isso ela não sofreu, mas de abusos com bullying, agressões, torturas, né, por punições, ela tem muitos gatilhos, e aí às vezes na série ela tá andando e alguém fala uma frase que faz ela voltar e ela para onde ela tá e aí ela surta, ou ela não consegue se relacionar de novo naquele momento, ou ela vê uma criança chorando e aí ela começa a ter um ataque de pânico. Na verdade, a série vai conseguir te conduzir assuntos muito sérios e te fazer olhar ali uma pessoa que de repente tem preconceitos com essas coisas. Você é conquistado pela Anne num primeiro momento, e no momento sequente, a partir da empatia que ela te causa, você passa a ser empático a esses outros assuntos.
E eles vão discutindo isso de uma forma tão natural e de uma forma tão leve que você, de repente, se vê compreendendo pontos de determinados assuntos que você não compreendia antes. É um pouco complicado dizer isso a partir do nosso olhar, porque nós já vivemos dentro da maior parte desses assuntos, já temos isso discutido. Mas eu acredito que para uma pessoa que não tenha tido um contato com isso, ou de repente para uma criança que assista isso, ela consiga ver o mundo a partir de um olhar mais bonito, mais caridoso, de um olhar mais carinhoso para com as outras pessoas. E isso é muito forte. A gente conseguiu assistir basicamente 10 episódios de 40 minutos em um dia. E foi tranquilo, assim, a gente assistindo e conversando. Foi cansado, né? É uma coisa muito... Eu, pra assistir séries, sou muito chato. Às vezes eu assisto séries jogando porque, sei lá, não me prende muito. Eu parei de jogar pra assistir N. Porque era bonito de olhar também. A paleta de cores que conversa diretamente com aquilo. O passado da Anne geralmente é muito escuro, um azul meio estranho. O momento atual já tem essas cores mais vivas, ele tem o branco muito forte, né? E os momentos em que a Anne tá olhando o mundo, quando você literalmente olha pelos olhos dela, brilham a tela, assim. É uma coisa muito bem colocada. A parte técnica conversa também de uma forma bem interessante. A fotografia, ó... Não dá pra falar da fotografia do série. A recriação do ambiente que eles vivem ficou perfeita. Sabe, você acompanha como acontece a vida naquela época. Os detalhes daquela época sem ser didático. Ninguém para pra falar pra você, olha, nós estamos numa escola, então para aquecer a escola nós temos essa chaminé no meio da escola para aquecer o inverno. Não, sabe, tá lá, você vê eles abrem, colocam a lenha, fecha, você vê o lugar estranho que tá. Assim... A forma de resfriar o leite dentro do rio e tal, que eu fiquei vários dias falando, cara, o que esse pessoal tá fazendo? Aí de repente você faz, cara, que genial, assim, não sabia disso. A menina chega assim, vem, coloca o leite comigo no rio. Aí o que você vai fazer? Aí ela coloca assim o cachorro da pedra, aí fala, agora vai ficar mais gelado mais tarde, vamos lá pra sala. Aí você fica tipo, what? Era assim? Cara, que foda! E todo o restante também vai muito por esse caminho, sabe? De você ir descobrindo. Ela é uma série que te estimula intelectualmente, não só de nomes, porque ela vai citar diversos nomes que às vezes separa o negócio no meio pra ir procurar quem porque é importante, mas também de situações, acho. Ela conduz de uma forma muito magnífica. A atuação, acho que é o principal. Anne é uma história que, por mais que a Anne fale muito, tem muito que passa dentro também. Dentro dela, dentro de todo mundo. O Matthew, como o Biel disse, é um personagem que ele é calado, assim. Ele fala... O texto dele é assim... Extremamente introvertido. E você consegue entender uma história imensa. Eles vão contar uma história que vai da infância dele a ele hoje, assim, sem ele conversar com você. Em Anne with an E tem muitas histórias. E essa história que permeia os irmãos... É uma história que está sendo contada desde o primeiro episódio até o último episódio da segunda temporada e ainda não foi contada. Eles mostram trechos e você quer descobrir aquilo. Eles estão envolvidos pelo irmão, que é o Michael. E você não sabe quem é Michael, você não sabe como que ele morreu, o impacto disso, mas vai se desenvolvendo e aí você... Eu não conheço o Michael e eu gosto dele. Sabe? E não só, você toda vez que descobre uma coisa nova, é muito tipo... É como uma criança descobrindo o mundo, sabe? De repente tava tudo ali embaixo do seu nariz, assim, e aí você faz... Como é que eu não vi isso antes? Gente, é muito... Enfim. E quando a gente falou de que a série ela é uma série tchecoviana. Obrigado. Porque tudo acontece dentro da situação. Nada acontece feijoada, ao mesmo tempo que tem muita coisa acontecendo. E o Matthew é a representação disso. E você vê ele olhar e aí você sabe, dentro dele tá acontecendo alguma coisa. Ele tem uma coisa, assim como a Anne desliga quando os traumas dela vêm à tona. Só que a Anne desliga de uma forma muito pesada, tudo nela é muito forte. Então quando ela para, tudo nela para, o tempo para em volta dela. Mas o Matthew não. Né? O Matthew, ele tá aqui e de repente o brilho do olho dele some, sabe? E você fala... É um desvio de um olhar. Os olhares são muito fortes em Anne with an E. É uma coisa que, às vezes, um olhar de recriminação, sabe? Tem duas pessoas conversando e aí alguém vai olhar recriminando, assim, e você vai fazer... Eita. E a partir dali você já sabe o que deu errado, quando deu errado, como, sabe? De uma forma que parece muito previsível, mas que não é previsível. Você se pega descobrindo coisas que já deviam ter sido descobertas, mas...
é muito foda a possibilidade de acompanhar isso. Peraí, palmas só pra parabenizar o ator, que no caso, que faz o Matthew Cuthbert, é o R.R. Thompson. E uma curiosidade... Thompson. E uma curiosidade que ele fez nos anos 90 uma série canadense, da televisão canadense, então a gente nunca vai ter acesso a isso, eu acho, que era sobre Green Gables, que é o ambiente que eles estão. Ele faz outro personagem. A fazenda, mas especificamente, Green Gables é a fazenda onde eles estão. É sobre a cidade, né, que é a Vila... Do Príncipe Eduardo. Não, a cidade, Vila... Avonlea. É Avonlea. Avonlea. Era uma série sobre Avonlea, então não tinham esses personagens, não tinha a Anne, tinha a Marilla, aparece em alguns episódios, e ele fez um outro personagem lá. Então ele já tá nesse universo aí já há algumas décadas mais que os outros atuais atores. Importante dizer também que se tem um negócio que tem de Anne e Fanny, é versão. A gente vai ter, acho que uns 3 filmes, umas 8 séries. Tem filme mudo. Eu não, ninguém acha mais. Ele é considerado um filme perdido. Mas tem um filme mudo de Anne e Fanny. Como eu não faz um consigo filme... imaginar a Anne muda. Inclusive, ela... Imagina, devia na verdade ser um filme tipo todo mundo, onde só ela falasse. Alguém tem que fazer um negócio desse. Devia ser um livro, porque não tinha como você pausar o filme pra colocar a tela preta com a fala com o texto dela. Que ia ser só tela preta com o texto dela no filme. Mas é bem legal. Em recomendação mais atual, de 2014 até 2016, tem uma websérie canadense chamada Green Gables Fables, que é ótima. Assiste ela depois que você assiste a série, porque a série ela vai te mostrar muito da Anne. E aí quando você chega lá, é uma série que não tem nada a ver com a outra. O tempo delas é completamente diferente. Uma é de 2015 e a outra é de 2017. Mas as duas têm a mesma vibe da personagem. É o mesmo personagem. É a mesma respiração. É muito fantástico. E é engraçado que aquela Anne que você assiste ali, por mais que ela tenha 14 anos, ela parece ter 10 quando você olha pra ela. E a Anne do YouTube, ela parece ter 17. É. Mas elas duas convergem em algum ponto que eu não sei explicar. Ela é uma série em inglês, mas você consegue ativar a legenda dela. Eu assisti o primeiro episódio no momento de fazer esse vídeo. Vou assistir o resto, mas o primeiro episódio eu sei que a legenda tá certinha. Tem disponível no YouTube, tá? Só procurar. E tem o Twitter dela também, que ela alimentava até 2016 com as coisas da Anne. É maravilhoso. É um ótimo projeto. Existem ainda alguns outros personagens que são bem legais de conhecer, né? A Marilla, que é uma das protagonistas também, a mãe da Anne, que é interpretada pela... Geraldine James. Que é uma super atriz também. Já tem carreira. Fez Sherlock Holmes, fez Millennium, várias coisas. Tem também a Rachel, que é um personagem que a gente se apaixonou bastante, que é interpretada pela Corinne Coslow. Pessoal, a Rachel é um personagem muito complicado, porque na verdade ela simboliza todo o preconceito que pode existir dentro da série. Ela tem preconceito contra a Anne, ela tem preconceito contra a gay, ela tem preconceito contra a mulher muito pra frente, ela acha que mulher tem que viver na cozinha mesmo. Ela é essa pessoa, mas mesmo assim, você acaba desenvolvendo um carinho por ela também. É que ao mesmo tempo que ela representa todo o preconceito da época, né, a mulher daquela época, ela também representa a pessoa que vai quebrando os preconceitos. Ela começa com preconceito com a Anne, tratando mal a Anne dá umas patadas nela, e aí depois ela acaba ficando amiga da Anne, percebendo que ela estava errada. Ela vai se construindo, né? Ela começa com preconceito com as mães lá, e depois ela vai ficando do lado das mães. Ela começa com preconceito com o negro, depois ela pede desculpa pro negro porque ela tratou ele mal. E chama ele pra jantar. E pra ela, mini coisas são grandes coisas, assim. Você... Mini coisas são grandes coisas. Pra ela... chamar você pra jantar na casa dela, levar um biscoito na sua casa pra ela, é basicamente como simbolizar que ela teve errado uma vida toda, que ela tá se reconstruindo, que ela não sei... São mini gestos dela, assim, que pra ela significam muito. Às vezes você vê que até pra outra pessoa, a outra pessoa ainda achou pouco, mas pra ela aquilo já é muito, sabe? E é muito engraçado como se coloca. E ela é um alívio cômico muito grande também da série. Então eles trabalham esse preconceito, essa coisa, de uma forma séria, você vê a crítica ali, mas é de uma forma bem humorada, no sentido de tira o peso suavização. Das coisas, né? Tira o peso. Facilita pra você se reconhecer. E é bem legal, acho que a forma como eles escolheram trabalhar isso, afinal de contas é uma série suave, juvenil, né? Pra não dizer infantil, talvez. E isso tem uma forma bonita de ser trabalhada. Bom, pra encerrar o vídeo então, nós vamos dar aqui os pudins
pra série, e acho que é um consenso que a gente dá os 5 pudins, que ela tem um enredo muito bem construído, né? A direção é muito bem feita, a qualidade técnica da série é muito boa, tanto em imagem quanto na reprodução de cenários, de figurinos e das situações. A atuação, como a gente passou aqui 20 minutos falando bem do pessoal da atuação, e serve muito bem da sua função social, né? O seu objetivo, que é, além da retratação da época, mostrar como a gente quebra esses paradigmas, né? Que é essa coisa de tornar uma discussão tão presente em um lugar de reflexão pra gente, né? A gente consegue refletir acompanhando de uma forma mais distante, digamos assim. O que essa série faz, ela pega um dos recursos de distanciamento, né? Leva para um lugar distante essas reflexões da sociedade atual pra gente poder se distanciar e aí não sentir que tá falando mal de você, tá falando mal de outra pessoa com os mesmos preconceitos, né? De repente você olha lá e aí a partir do olhar pra uma coisa lá longe, achar um absurdo, você repara que você tem esse comportamento no cotidiano. Então, esse trabalho de reconhecimento, acho que seria a palavra. Então, parabéns, Anne Whitney, você tem os nossos 5 pudins. Bom, gente, então é isso. Se você gosta de Anne Whitney, deixa aqui pra gente nos comentários o que você mais gosta na série, coisas que talvez a gente não tenha dito aqui no vídeo também pra ajudar a compor. Divulga o canal, dá uma compartilhada no vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra ajudar o canal a crescer. Os links que foram citados durante o vídeo também vão estar aqui na nossa descrição. Se você quiser dar uma acompanhada, por exemplo, na websérie, vai estar tudo aqui embaixo. E acho que é isso, né? Isso, se tem aquele amigo seu que não sabe se assiste, manda esse vídeo pra ele, mata ele pelo cansaço, ok? É isso aí, então. Beijo e tchau! Tchau!